Olá, Deise, tudo bom? Tudo bom? Pois é, tá dando esse problema no meu Instagram. Eu já reportei esse problema para o suporte, só que até agora não foi resolvido. Então, quando eu sou convidada, a minha tela fica parada. Quando eu faço o convite, flui tranquilamente. Então, eu ainda não sei o que é, já atualizei, já fiz tudo e ainda não teve solução. Vamos então começar a conversa por aqui mesmo. E aí, Sem problema. eu estava dando uns recados lá. Espero que o pessoal do Eduque chegue aqui também. Eu acho que o pessoal do Sim. Educo é notificado da mesma forma, porque é uma transmissão conjunta, né? Sim. E aí, Isso. a gente tem feito as lives do Educo. Esta é a última de maio, estamos na última quinta-feira de maio. A gente tem feito sempre nas quintas, 10 da manhã. Mas aí, a partir de junho, por uma solicitação, inclusive, dos próprios pais, porque durante a semana, agora, com a volta às aulas virtual, a rotina pela manhã tem sido muito atribulada nas casas, né? E Sim, aí, a gente verdade. mudou, a partir de junho, a gente vai fazer sempre aos sábados, 3 da tarde. E aí, essa vai ser a nossa programação para a próxima semana. Eu estou dando esse recado porque as pessoas já estão acostumadas a acompanhar nas quintas e a gente, a partir da próxima semana, tem essa mudança. E aí, para Perfeito. essa última live de maio, encerrando esse ciclo nas manhãs das quintas-feiras, a gente recebe Deise, que é consultora em diversidade racial, idealizadora do projeto Ubuntu. Não é isso, Deise? Fala um pouquinho mais de E, você, apresenta o teu projeto, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente. ai, tá certo. O projeto Ubuntu, ele existe desde 2016. Tá conseguindo me ouvir bem? Consigo. Pronto. Denis pediu para a gente gravar aqui as lives. Pode deixar que eu vou gravar. O projeto Ubuntu, ele existe desde 2016. E eu senti a necessidade de desenvolver um projeto, porque eu sou mãe de 3 crianças negras. E o meu filho mais velho, ele começou a trazer demanda de discriminação racial que ele estava sofrendo nas escolas, né? Na escola, no caso, que ele estudava. Então, ele chegou com questionamento de cabelo, porque o cabelo dele era crespo, porque o tom de pele dele era aquele, porque, enfim, todos esses questionamentos que a maioria das crianças negras passam quando começam a ser inseridas no contexto escolar. Principalmente porque ele estudava em escola particular, então ele era o diferente, né, daquele contexto. Então, quando em 2016 eu trabalhava em uma instituição de ensino superior e eu desenvolvi o projeto Ubuntu, que inicialmente era um projeto de extensão, em que a gente organizava rodas de diálogo, palestra para os estudantes específicos daquela faculdade. E quando foi em 2019, eu submeti o projeto Ubuntu para o Porto Social, que é uma ONG que inclui e que capacita projetos sociais para se transformarem em ONGs, em institutos, enfim, para serem profissionalizados. Então, desde 2019 que o projeto Ubuntu é um projeto independente e a gente atua tanto dentro de escolas, promovendo formação para professores, promovendo formação para funcionários, para coordenação e gestão, porque a gente precisa entender que a luta antirracista não são só os professores que têm que enfrentar. Então, o projeto Ubuntu, ele tem atividades, inclusive, para os pais dos estudantes também, porque se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não consegue mudar esse cenário, né, que é um cenário que é um racismo estrutural. Então, está na minha casa, está na sua casa, está dentro da escola, está dentro do pátio, está no recreio, ele está em todos os lugares. Então, e também trabalhamos em empresas, junto com o setor de recursos humanos, promovendo ações afirmativas empresariais. Fora outros eventos que a gente participa, de desfile de moda e outras ações de sociedade, para poder estar levando essa luta antirracista para todos os cantinhos que a gente conseguir atingir. Deise, e falando aí dessa tua experiência, dessa gênese mesmo do projeto aí com essa questão que foi com o teu filho, e o Educo, a gente fala muito com os pais, esse é o nosso público prioritário, né? As pessoas que cuidam das crianças estão em casa, não os professores. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão. Como é que foi para você isso? E o que é que você diz para os pais em relação a esse tema? Como é que você fala sobre racismo com uma criança e com um adolescente, por exemplo?
Então, existem duas situações aí que a gente precisa deixar bem explícito. O problema racial é um problema que tem que ser conversado prioritariamente nas famílias brancas. A gente tem a ideia de pensar que a questão racial a gente precisa conversar com as famílias compostas por pessoas negras, mas não é. Porque as pessoas negras elas sofrem a consequência de um racismo que é produzido por uma parte da sociedade que não quer pensar sobre isso, porque não me afeta diretamente. As pessoas não conseguem entender que só o fato de você nascer branco, você nasce com tantos privilégios que você muitas vezes não tem ideia. Então, existe uma frase de uma pensadora que ela fala: o problema do racismo é uma problemática branca. Essa conversa precisa estar dentro das casas de pais e mães de crianças brancas, porque elas produzem o racismo. A população negra reproduz um racismo, mas quem produz é quem detém o privilégio, é quem é privilegiado por isso. É só a gente entender que só o fato de você, que é branco, acordar de manhã e não tá, um exemplo, não estou afim de me arrumar hoje. Joguei uma pelada, eu vou sair suado mesmo. Entenda que você sair dessa forma na rua, você é privilegiado pelo simples fato de que você não vai ser confundido, por exemplo, com um bandido. Porque a sua característica física não faz com que você seja olhado como um bandido, por mais desarrumado que você esteja andando na rua. Então, isso é um privilégio gigante. Porque essa semana passada, tivemos assassinatos de crianças de 14 anos, de jovens de 18 anos, nos Estados Unidos, um menino de 46 anos. Todos foram assassinados pelo simples fato de serem negros. Então, o que a gente precisa dizer para os pais de crianças brancas é que esse é um assunto que precisa estar na nossa mesa, literalmente. Isso é um assunto que a gente precisa conversar com as nossas crianças. Mãe, está pedindo para me afastar um pouquinho. Ficou melhor? Então, quando eu vou, por exemplo, para uma escola que majoritariamente nós temos alunos negros, pais e mães de alunos negros, em sua maioria são escolas estaduais, são escolas municipais. Quando a gente vai conversar, a gente fala de uma outra forma. Eu vou falar sobre empoderamento, eu vou falar sobre as origens, eu vou falar sobre a história do continente africano, que não se resume à escravidão, pelo contrário, nós temos muita história, é o berço da humanidade. E quando eu vou para uma escola particular, em que eu vou lidar com a maioria de pais e mães brancos e crianças brancas, a gente vai falar sobre privilégio, a gente vai falar sobre meritocracia, então a gente vai desconstruir um pouquinho essa ideia de meritocracia, de que eu consegui isso porque foi pelo simples fato do meu mérito, quando na realidade a gente tem uma sociedade muito desigual socialmente, e que você tem vantagens enormes em frente a diversos outros jovens que não têm metade das oportunidades que você tem. Então, é fazer com que a criança entenda que a onde ela está inserida é um local de privilégio e que ela precisa desconstruir um pouco isso. E os pais, eles são cruciais. Porque não adianta a escola trabalhar isso, a criança chegar em casa e os pais desconstruírem. Por isso que o projeto Ubuntu ele tem tanto atividade para a escola, para professor, coordenador, gestão, como para os pais dos alunos. Porque isso é um trabalho em conjunto, entendeu? Então muda muito. Se a família é branca, é uma conversa, vamos conversar de uma forma. E se a maioria da população daquela escola é negra, a gente vai conversar sobre racismo de uma outra forma. Então, a gente precisa primeiro diferenciar esses dois mundos, né? E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a própria formação dos pais nesse sentido. Porque se o pai for racista, ele vai, enfim, ter essa postura em casa e o filho provavelmente vai reproduzir. Como você disse, não adianta, por exemplo, a escola ter uma outra abordagem. Então, como é que o pai que não tem essas informações busca essas informações, onde busca para ir passar para os filhos? A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe a possibilidade, e aí é generalizando mesmo,
Não existe a possibilidade de não sermos racistas. Todos nós somos racistas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir. Porque quando eu digo existe você que é racista e existe você que não é racista, não tem essa possibilidade. Porque o racismo aqui no Brasil, ele é estrutural. Ele está na base da sociedade da gente. Então, quando um nenenzinho nasce, ele não é racista. Assim como um menino, quando nasce, ele não é machista. Nossas crianças são ensinadas a serem machistas, a serem racistas. E são ensinadas, muitas vezes, sem que a gente tenha consciência que está repassando esses valores para eles. Então, a primeira coisa que um pai e uma mãe têm que saber é que ele é racista sim. Eu sou racista, você é racista, todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live é racista. Não pensem que eu estou dizendo que vocês são racistas. Ai, meu Deus, vocês somos. Somos porque somos criados em uma sociedade racista e não tem como a gente não reproduzir. Mas como é que eu sei que eu sou racista? Quando, por exemplo, se eu chegasse aqui na live e dissesse assim, minha gente, eu fui assaltada ali por um maloqueiro. Quando eu falasse um maloqueiro, a imagem que ia se formar de um maloqueiro na sua cabeça não era um menininho branco do olho verde. E aí a gente precisa começar a se perguntar o porquê que a gente associa um menino negro na rua a maloqueiro. Por que a polícia associa na rua homens, majoritariamente negros, a bandidos, e aí ele vai lá fazer um patrulheiro? O que é que a gente associa isso sem pensar? É automático. Eu estou no ônibus e entrou um homem negro. Minha cabeça dá aquele receio. Automático. Por quê? Porque nós fomos naturalizados a pensar isso. Então, é muito perigoso que eu primeiro tenha que... Ai, será que eu sou racista? Não somos. Porque quando a gente já tem essa consciência, Ana Maria, a gente já passa para um outro nível. Feito videogame. A gente precisa passar... O primeiro passo para isso, então, é reconhecermos que somos racistas. Isso. Não vamos gastar energia imaginando em que a pessoa é racista. Nós somos. Se nós somos o racista explícito, que vai lá e chama alguém de macaco, que vai lá, é uma situação. Mas a maioria de nós somos racistas velados. Ou seja, é esses nossos pensamentos, é a nossa atitude de segurar na bolsa quando vê alguém suspeito. Então, essa imagem de suspeito, como é que ela é formada? Então, quando a gente parte do pressuposto de que eu sou, os alcoólicos anônimos, não tem o primeiro passo, não é reconhecer que nós somos alcoólatras. Racistas é assim também. Eu preciso reconhecer que eu sou. Porque quando eu reconheço, eu estou em outro nível. Aí eu vou me perguntar, o que é que eu posso fazer agora? Então, nós que estamos aqui somos. Desde o que é que eu faço a partir do momento que eu tomo a consciência de que eu sou. Aí é onde está a luta antirracista. Porque a luta antirracista sou eu ter ações perante isso. Porque se eu sei e não faço nada, eu estou omisso. E o omisso, ele alimenta o sistema. Então, eu sei que eu sou, o que é que eu faço? Eu vou começar a ler autores negros nas nossas escolas. Quem é um referencial negro que nossas crianças têm para ler? Nós temos muitos autores negros brasileiros que podem ajudar a nós mesmos a começarmos a pensar sobre isso. Tem Djamila Ribeiro, tem Milton Santos, tem Conceição Evaristo. Então, tem diversas pessoas que a gente pode começar a ler. Eu preciso ler autores negros para entender o que é racismo. Porque essa pessoa que está escrevendo, ela passa por isso diariamente. Eu não posso ler uma pessoa que não passa. Oi? Desculpa, queria fazer uma complementação e já deixar uma indicação nesse sentido de ler autores negros. A gente tem um conteúdo aqui no feed do Educo com Kemla Batista, que é do Caçando Histórias com E. É um perfil aqui no Instagram, Caçando Histórias. Kemla, ela é uma caçadora, como diz o nome do perfil, de histórias. E ela traz isso para a literatura infantil. Quais são as histórias que eu posso contar de autores negros e que trazem essas temáticas para as crianças? Ela tem esse trabalho. No YouTube, ela conta essas histórias. Então, enfim, nesse período que a gente está procurando conteúdo para as crianças também, o canal do Kemla é muito interessante. E ela
conversou com a gente sobre essa temática, sobre essas histórias. A gente tem esse conteúdo aqui no feed do Instagram e tá lá no nosso site. E eu deixo como recomendação também seguir o Caçando Histórias, porque ela dá justamente recomendações dessas histórias desses autores. Foi só uma observação para a gente continuar. Desculpa. Perfeito. Não, perfeito. Então, como eu estava te falando, quando a gente começa a entender quem somos e o que é que a gente pode fazer, por exemplo, analisar o que a gente fala. Expressões racistas é algo que reproduz muito a cultura. Então, nós reproduzimos expressões sem nem pensar no seu significado. Então, todo mundo já falou, já ouviu a coisa tá preta, lista negra, mercado negro, ovelha negra. E se a gente for pensar, todas as nossas expressões que têm uma conotação negro, preto, têm um sentido negativo. E precisamos entender que o significado das palavras é algo social. É algo que a gente dá a eles. Então, como é que nós começamos a associar o negro e o preto a algo negativo? E aí isso tem uma origem no nosso país, no nosso sistema escravocrata. Nós passamos 388 anos dentro de um sistema escravocrata. E temos 132 anos de abolição. Então, seria muita ingenuidade da nossa parte não achar que esses 388 anos ele tem uma carga muito forte na nossa história. E hoje, nós ainda sofremos consequências desse processo. Basta a gente se perguntar, isso é um exercício que eu gosto muito de fazer, não só com os pais, mas com os estudantes na escola, é a gente resgatar um pouquinho a nossa infância, a infância aí dos nossos filhos, e começar a pensar naquela fase dele dos porquês. Por quê? Por quê? E é a gente sair na rua e fazer o que a gente chama de teste do pescoço. Sou eu chegar em qualquer lugar que eu for. Se eu for num restaurante, se eu for num shopping, se eu for num hospital, é a gente olhar para cima, ver quem está nos cargos de chefia, de direção, e a gente olhar para baixo e ver quem é que está nos cargos operacionais. Ver quem é que está nos serviços gerais, por exemplo. Isso vai dar uma dimensão para a gente do que é racismo estrutural. Ou seja, a população negra ela é maioria na nossa população, mas ela é minoria em todos os cargos de poder. Ela é minoria na medicina, ela é minoria nos cursos de direito, ela é minoria no legislativo, no executivo, no judiciário, mas ela é maioria nos nossos presídios, ela é maioria nas nossas comunidades, nas nossas favelas. E aí a gente precisa se perguntar por quê? Por quê que a população negra ela é maioria dentro dos presídios, por exemplo? Porque quando a gente faz essa pergunta do porquê, vai fazer a gente ir se aprofundando e chegando à raiz do problema. Conhecimento liberta, gente. Precisamos buscar conhecimento para poder entender como a nossa sociedade funciona. Então, se os pais, Ana Maria, eles buscam esse conhecimento, é muito mais fácil de chegar aos filhos do que a escola está fazendo esse trabalho sozinha. E aí nós também temos questões dentro das escolas que a gente precisa repensar. Que tipo de educação a gente está dando? Como é que estão meus livros didáticos? Será que eu estou ainda passando e repassando autores que reproduziam uma cultura racista, como Gilberto Freire, por exemplo? Então, eu tenho diversas escolas ainda que têm no seu currículo o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que é um livro que ele é crucial para a implementação do que a gente chama da teoria da democracia racial. Ele passava uma imagem que nós convivíamos em harmonia. Indígenas, afrodescendentes e brancos viviam em plena harmonia. Quando, na realidade, isso não retrata a nossa realidade. Então, eu estou passando esse livro, conversando com esse estudante, desenvolvendo o senso crítico desse estudante, ou eu estou passando esse livro como uma verdade absoluta. Porque essas ações fazem com que a gente naturalize na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos e estudantes, que é isso. Então, nós vamos ver adultos, como a gente está vendo diversas notícias, cursos
na cara de um outro torcedor negro, chamando de macaco, chamando de fedido, chamando... Isso é consequência de algo que nós colocamos na sociedade da gente como tabu. Então, quando eu chamo você de racista, isso é uma ofensa, porque moralmente é feio ser racista. Mas é interessante e importante que a gente saiba que eu estar te chamando de racista não é algo individual. Ser racista não é uma escolha. A escolha é quando a gente tem consciência e continua sendo. Mas nós somos educados a ser. Então, essa consciência e procurar conhecimento é o primeiro e o segundo passo principal. Uma coisa que você falou aí, ir fazendo as perguntas dos porquês e fazendo esse resgate, enfim, para entender o presente, me lembra esse gancho que a gente teve há pouco tempo, o dia 13 de maio, que é trabalhado na escola muitas vezes, enfim, e aí trazendo para essa discussão que você trouxe também das escolas, de que a princesa fez a abolição e que foi perfeita. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa data, sobre como essa data pode ser trabalhada de uma forma mais correta, digamos assim. Só te dizer um exemplo, você falou Princesa Isabel e eu me lembrei. Estava tendo o mês da mulher em uma universidade particular aqui de Recife. E eu estava nessa faculdade no dia e eles colocaram um banner com mulheres importantes da nossa história, que revolucionaram, não só do Brasil, mas do mundo. E num desses banners estava a Princesa Isabel. E lá estava escrito que ela tinha sido importante porque ela aboliu a escravatura, e totalmente, uma história totalmente romantizada, né? Sobre a abolição da escravatura. E aí eu chamei a pessoa responsável e disse, olha, é muito perigoso você continuar com esse banner exposto, e estamos falando de instituição de ensino superior, porque você está reproduzindo um romantismo que nós estamos lutando tanto para tentar ressignificar isso. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea por outras questões, não foi por questões humanitárias. O Brasil estava sofrendo pressões internas pela reforma agrária e externas para ter mercado consumidor. Naquela época, 70% da população da gente era escravizada, então ele não era consumidor, não gerava renda para o Brasil e, consequentemente, os países europeus, como a Inglaterra, estavam interessados, né, nessa troca aí de mercado. Então, foi por isso que foi abolida a escravatura, não foi por questões humanitárias. Então, quando a gente coloca a Princesa Isabel num patamar de ter feito um ato tão grandioso, a gente não está contando a história como ela realmente aconteceu. Então, assim, o 13 de maio é uma das leis mais curtas que tem. Porque ela só diz que a partir daquela data a abolição está decretada. Mas nós não temos nenhuma política pública pensada para como é que eu vou inserir essa população na sociedade. Basta a gente pensar que a abolição ela foi decretada em 1888 e só em 1934 é que a população negra tem direito ao voto. Então, veja quantos anos passaram para que eles tivessem direito, né, para que nós, população negra, tivéssemos direito a votar. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? E aí eu volto a falar, isso tudo que a gente está falando aqui é racismo estrutural. Existiam leis, muitas vezes a gente pensa assim, o racismo no Brasil é mais tranquilo, porque se a gente for pensar em Estados Unidos, teve segregação racial, tiveram na Constituição lugar para branco e para negro. Se a gente for pensar na África do Sul, apartheid, né? Existia também essa segregação na Constituição. Nós, enquanto Brasil, chegamos muito perto a ter uma Constituição segregacionista também. Não tivemos por detalhe. Porém, socialmente, nós vivemos um apartheid. Nós sabemos que em determinados espaços que a gente for, vai ter pessoas brancas. E em determinados espaços que a gente for, vai ter a maioria da população negra. Então, isso é apartheid social.
né? Por isso que é importante que a gente comece a ressignificar esses conceitos que a gente utiliza hoje em dia, porque o Brasil é um dos países mais desiguais socialmente do mundo. E enquanto a gente não consegue enxergar essa realidade, a gente vai começar e continuar reproduzindo. Por isso a importância da escola. A educação no Brasil ela tem um papel muito forte, muito sério na instauração e na implementação do racismo aqui. Para você ter ideia, para vocês que estão aqui com a gente, nós temos uma lei de 2003 que obriga as escolas particulares e públicas a falar da história afro-brasileira e história da África dentro das escolas. As escolas particulares aqui de Recife, eu conto nos dedos quem faz isso. Eu conto nos dedos quem tem um projeto, eu conto nos dedos quem, de fato, assume essa responsabilidade. Então, isso é algo muito grave, porque como é que eu vou culpabilizar um adulto quando, se eu for olhar para a história dele, ele em nenhum momento, nem na escola, nem em casa, ele fez isso. Né? Então, assim, é um problema muito grande que envolve todos os setores da sociedade. Mas que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer a nossa parte, sim. Buscando conhecimento, vendo o que a gente fala, vendo o que é que eu reproduzo com os meus filhos, o que é que eu, enquanto pai, estou assistindo um jogo de futebol e no calor do momento, o que é que eu falo sobre aquele jogador do time adversário? Como é esse xingamento? Né? A maioria dos nossos jogadores, em grande maioria brasileiros, são negros. E aí, no calor do futebol, ele é adversário. Como é que eu xingo com meu filho do lado? Porque enquanto eu estou xingando aquele jogador adversário de macaco, de fedido, disso e daquilo, o meu filho está ouvindo. E o meu filho vai chegar na escola e vai encontrar um amiguinho que é parecido com aquele jogador. E eu tenho uma grande chance do meu filho falar para aquele filho que parece com o jogador as mesmas coisas que eu falei no calor do momento para aquele jogador, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Então, os nossos filhos podem nem sempre nos escutar, mas eles nos observam. Então, temos uma grande chance de que o que fazemos eles vão reproduzir. Por isso que precisamos das ações é analisarmos o que sai da nossa boca. Porque os nossos filhos vão entrar nesse contexto também. Como em vários outros aspectos da vida, que a gente fala aqui sempre com os pais, do aprender pelo exemplo, esse enfim, a gente pensar sempre nisso, né? Essa responsabilidade que, enquanto adultos, convivendo com crianças, nós temos em relação a essas questões. E uma coisa que você traz que é muito interessante é essa questão da linguagem, né? Como que a linguagem tem tudo a ver com cultura, não tem como você dissociar linguagem de história. E a gente tem uma série aí de palavras e expressões, como você falou, que foram naturalizadas e que a gente precisa olhar para elas e repensá-las e repensar o uso delas no nosso dia a dia, porque não é como algumas pessoas costumam dizer na internet, mimimi. São questões importantes, sim, que a gente precisa pensar, sim. Não dá para jogar debaixo do tapete e achar que aquilo é pequeno demais diante de um problema que é muito grande. Mas isso é parte desse problema grande. Né? Acho que essa questão da linguagem é muito importante, a gente está atento também. A gente recebeu alguns comentários e eu vou ler aqui para você comentar sobre esses comentários. Rani Gama deixou como comentário que há um incentivo a crianças desde cedo a alisarem os cabelos, porque o cacheado e crespo é considerado cabelo ruim. Algum comentário em relação a isso, a essa questão? Muitos. Muitos comentários. Aqui, isso, né? Aqui na página, eu coloquei vídeos comigo tratando do cabelo de Sophie, né? Eu tenho uma filha de 3 anos que tem o cabelo crespo. E ela sente muita dor, porque o cabelo crespo é um cabelo muito fino. Então, ele embaraça muito rápido. Então, quando eu estou dando banho nela,
tento pentear o cabelo dela no banho, desembaraçando e fazendo com que ela crie amor por suas características. Então, mães, pais que estão aqui nos assistindo, que têm crianças negras, elogiem os seus filhos. Nós passamos ainda, infelizmente, muito tempo da nossa educação com as nossas crianças negras tendo que fortalecer a autoestima delas. Porque isso vai repercutir, por exemplo, na forma como ela vai chegar na escola. Porque tenha certeza que eles vão sofrer discriminação racial na escola e o cabelo é o primeiro, principalmente para meninas. Então vai dizer que o cabelo dela é de bombril, vai dizer que o cabelo dela é duro, vai dizer que o cabelo dela é feio, vai dizer que o cabelo dela fede. Isso são algumas coisas que as nossas meninas, principalmente, escutam quando chegam na escola. Então, a chance de uma criança negra que tem um cabelo crespo querer alisar quando ela entra na escola é enorme. Porque ela vai querer ser aceita. Ela vai querer ficar dentro do padrão, porque nós temos um padrão de beleza estipulado na sociedade, que é ter o cabelo liso, que é ser branca, que é ser loira, que é ser magra. Então, nós que somos mulheres, passamos muito por isso. Quem é a mulher que nunca fez uma dieta maluca para poder chegar num padrão, né? Quem é a mulher negra ou mulher negra que não alisou seus cabelos, seja cacheados ou crespos, porque não fazia parte de um padrão. Então, quando a gente fortalece a autoestima das nossas crianças, quando eles enxergam em nós uma referência, o meu cabelo, por exemplo, é cacheado. Eu não sou referência para minha filha em cabelo crespo. Então, eu busco, através de desenhos, através de atrizes, através de pessoas que estão na mídia, mais um pouquinho, que está no jornal hoje. Ela não vai entender nada do que o Maju está falando, mas a gente coloca aquela televisão com o Maju ali, isso é muito forte. Porque ela se olha, ela vê que tem alguém parecido com ela. E isso é muito importante, essa representatividade. Então, sejamos referência. Se não somos referência, vamos buscar referências, histórias infantis, desenhos infantis. Precisamos fortalecer, porque já atendi crianças, meninas, que estão com 20 anos, que começaram a alisar o cabelo com 5 anos de idade. Além disso ser uma violência, porque são químicas em criança, é algo que mexe diretamente com a autoestima dela. Eu não tenho como culpabilizar aquela mãe, porque também ela vem de um processo de opressão, ela vem de um processo de discriminação, e ela aceita a filha alisar o cabelo para que não passe pelo que ela passou. Então, são N questões aí dentro, por isso que é tão importante nós, enquanto pais, primeiro passarmos por esse processo, porque vamos estar muito mais fortalecidos para fazer isso com os nossos filhos. E se não somos essa referência, temos que buscar. A gente recebeu um comentário também de Ed Jesus. Ele diz: verdade, infelizmente somos mal informados desde crianças, mas graças a Deus hoje temos acesso à verdadeira história. E eu espero que todas as pessoas tenham esse acesso, porque infelizmente ainda é uma pequena parcela da população que tem acesso a esses conhecimentos. Se fizermos um esforço de fazer com que a lei de 2003 seja implementada nas escolas, vamos conseguir expandir muito mais esse acesso. Essa aí é a nossa luta também. Benin Tiago deixou o seguinte comentário: é importante salientar que hoje temos 54% da população autodeclarada negra ou parda, segundo o IBGE. Mas não temos essa representatividade em nenhum outro lugar, nas mídias, na política e em vários outros lugares. Só atualizando um pouquinho, somos 55,7%. De acordo com o último levantamento do IBGE, ou seja, somos maioria da população. E é isso que a gente está falando no início da nossa conversa, né? Somos maioria, porém não estamos em maioria nos espaços de poder. O que acontece muito, por exemplo, que a gente pode ver em comercial de beleza que passa na televisão. Então, nós somos aí maioria da população. Quando a gente vê, tem 10 mulheres, 9 brancas e uma negra. E aí tem pessoas que olham assim, mas olha a representatividade. Temos que ter muito cuidado com representatividade. Em que sentido? Representatividade, síndrome do negro único, é algo que anda muito próximo. Se eu sou a maioria da população, tem 10 pessoas e só uma é negra,
Isso é síndrome do negro único. Ou seja, eu coloco um negro, homem ou mulher, para dizer que sou uma empresa que estou trabalhando na representatividade. Quando necessário, quando naturalmente, representatividade é o primeiro passo. Quando uma criança vê que, por exemplo, um médico, ela quer ser médico e ela enxerga que tem um médico negro, ela vai dizer, eu posso ser. Tem uma pessoa parecida comigo ali. Eu posso ser. Isso é representatividade, que é super importante. Mas a nossa luta, ela tem que ser para além da representatividade. Ela tem que ser por proporcionalidade. Ou seja, se eu sou maioria da população, se eu sou 55,7, eu tenho que estar em maioria. Ou ao menos em números iguais. Quando eu tenho uma minoria da população que ela ocupa a maioria, 90%, por exemplo, de médicos, 90% são brancos, temos um problema de desigualdade, de racismo institucional, de racismo estrutural. Então, precisamos ir para além da representatividade. A representatividade é o primeiro passo, mas a nossa luta é por proporcionalidade. Precisamos equilibrar esses números. Um comentário de Júlio Pascoal. Ele disse que o cabelo dele era sinônimo de xingamento que a mãe usava com ele. Meu cabelo era sinônimo de xingamento que minha mãe usava comigo. E aí um outro comentário de Thiago. E outra condição que me dói é escutar quando conversa com a criança preta, fala para ela que quando ela crescer irá ser jogador de futebol, sambista, e nunca fala que ela pode ser médica. Isso. Engenheiro, Isso que uma profissão diferente, ele completou. Isso que você falou é real, né? E é muito mais forte quando isso acontece dentro de casa. Por isso que a gente está falando aqui desde o início da importância dos pais nesse processo. Porque se você é pai e mãe, se você tem essa consciência, se você tem consciência de como a sociedade funciona, o seu filho vai sofrer. Não é que ele não vai sofrer na sociedade fora, mas ele vai estar muito mais fortalecido. Quando ele sofre isso dentro de casa, ele fica muito mais frágil. Porque ele vai sofrer em casa, ele não tem preparo em casa, ele não vai ter preparo na escola, e ele vai sofrer muito enquanto adulto. Enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto. Então, por isso a importância desse assunto começar dentro da nossa casa. Então, isso que o Júlio fala é muito real e, infelizmente, ainda acontece muito. O que Denim, né, Tiago, falou, aqui ele falou sobre a questão do estipular que uma criança negra vai ser jogador de futebol, sambista. Isso é o que a gente chama de estereótipo. É criado um estereótipo e fazemos elogios condescendentes. Parece que estamos elogiando, quando na realidade a gente está colocando a população negra dentro de um quadrado. Você pode ascender socialmente como jogador de futebol, como sambista, mas a gente nunca pensa na população negra como médico, como advogado, né? E não há nenhum problema com essas profissões. Só que nós somos seres humanos únicos, nós podemos ser o que quisermos ser. Nós temos capacidade de ser aquilo que a gente quiser ser. Tanto que uma grande discussão que envolve é a questão das cotas, por exemplo, né? A questão das cotas raciais é sempre uma coisa, é um tema que dá umas 3, 4 lives e ainda não se esgota. Mas o que a gente precisa pensar sobre ações afirmativas é, eu não estou falando sobre capacidade. Ações afirmativas não está medindo capacidade. Ela está falando sobre oportunidades que são dadas de formas diferentes. Então, a ação afirmativa ela vem com uma forma, um meio de tentar igualar minimamente esse acesso. Então, é o que a gente chama de equidade. Eu preciso dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos, para que a gente possa estar em nível de igualdade. Então, quando a gente coloca uma população em que ela só pode ser isso, é o que a gente chama de estereótipo e de elogio condescendente. Quando, na realidade, a gente está dizendo que ela só pode ser isso aqui. E é isso também, mais uma coisa que a gente precisa ressignificar. Daisy, eu não sei se é algo que faz sentido, mas quando eu escuto isso, e obviamente nada contra a profissão de jogador de futebol e de sambista, pelo contrário, Sim. mas
há aí uma limitação também a profissões em que o uso do corpo é majoritário. Então, você tem essa coisa muito relacionada à força e ao corpo, e menos ao intelecto. Então, tem ainda essa característica, né? Isso. Tem duas questões aí. É o corpo do homem negro e o corpo da mulher negra. Tem diversos estereótipos que envolvem. Então, é colocado como o homem negro é insaciável, o homem negro é forte, a gente costuma dizer isso, são muito jovens, né? Tem pegada, são tudo estereótipos. Estereótipos que tiram a humanidade de alguns negros. Como se o corpo deles, como se ele servisse muito propósito. E isso tem a base toda no nosso sistema escravocrático. Um homem negro escravizado, ele tem a obrigação de engravidar por ano 40 escravos. Por quê? Porque ele precisava aumentar o número de escravizados. Então, até hoje, a gente reproduz algo que foi criado lá atrás. A mulher negra, ela foi um dos castigos que ela sofria quando não fazia o que o homem branco, o que o chefe, né, queria, era ser estuprada, era um dos castigos. Então, a nossa miscigenação, hoje sermos um país miscigenado, ele tem origem no estupro de diversas mulheres africanas. E essa história não nos é contada. Então, a gente entende, somos um país miscigenado. Não é uma história bonita. Nossa miscigenação, ela não é uma história bonita. Ela é fruto de muito dor. A mulher negra, ela deixava de amamentar o filho para poder amamentar o filho da mulher branca. Porque existia o estereótipo que o leite dela era mais forte, que o leite da mulher branca era mais fraco. Para vocês terem uma ideia, até hoje, teve uma pesquisa muito recente feita por médicas do Rio de Janeiro, que nos hospitais do SUS, mulheres pretas e mulheres pardas recebem menos anestesia na hora do parto do que mulheres brancas. Porque existe um mito de que elas aguentam mais dor. Então, consequentemente, eu tenho mulheres pretas e mulheres pardas morrendo mais por causas evitáveis. Eu tenho relatos de mulheres que dizem que tiveram menos consulta de pré-natal, e os médicos não tocam nos seus corpos, no corpo dela, não fazem os exames que precisam ser feitos. Então, percebem, uma coisinha que a gente vê, ele tem uma raiz gigante lá atrás. E que se a gente busca essa raiz lá atrás, temos uma chance muito menor de reproduzir isso. Porque a gente vai saber como isso surge. E eu vou saber que eu estou reproduzindo algo. Por isso que o conhecimento é tão importante e a educação é crucial dentro desse processo. Então, o que você falou faz todo sentido. Todo sentido. Um outro comentário aí em relação às cotas que você comentou. E tem uma pesquisa da UFPE que mostra, e aí eu estou falando da UFPE porque é a maior daqui do estado e do Nordeste, sim, que mostra que essa pesquisa surge de um dos principais mitos, né, de que o cotista ele não consegue acompanhar a turma, e a UFPE já tem pesquisas de uma série de turmas que mostra que isso não é verdade. não. Isso não existe, né? Isso serve para o acesso, mas todos os estudantes conseguem acompanhar, inclusive em alguns cursos com desempenho superior aos alunos que entram pelo sistema de livre acesso, eu não sei como é o nome. Isso, livre acesso. Livre concorrência, né? Que a gente fala, livre concorrência. E temos pesquisas não só da UFPE, temos pesquisas de universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inclusive, foi o primeiro estado a implementar as cotas, né, em 2012. Depois foi Brasília, e depois se espalhou. Então, nós temos pesquisas em diversas faculdades e universidades que o nível, o acompanhamento deles é igual ou maior. E o número de evasão deles também é bem menor do que os que entram por livre concorrência. Mas o que é que a gente precisa entender aí também? Muitos conseguem acompanhar,
outros não conseguem acompanhar, também não é por causa da capacidade. É por causa da educação básica que tiver. Então, a gente não pode comparar a educação básica de escolas públicas, a base que o estudante entra. Nós temos estudantes em escolas municipais e estaduais que teve uma aula de física por ano. Como é que eu quero que esse jovem que entra na universidade consiga acompanhar um menino que veio para uma escola particular o ano inteiro tendo essa disciplina com dinheiro para fazer isolada, por exemplo? Então, nós temos aí duas questões bem distintas e a universidade que implementa as cotas precisa ter um cronograma de nivelamento, ou seja, eu preciso ter disciplinas de nivelamento. Então, na federal, nós temos química, física, português, para nivelar, para dar oportunidade desses estudantes conseguirem sanar essa demanda educacional para conseguir acompanhar. Então, precisamos entender que eu coloco cota, mas é muito mais que cota. Né? Então, na universidade, nós precisamos ter o restaurante universitário funcionando com preços acessíveis, eu preciso ter auxílio de passagem, eu preciso ter auxílio para conta de livros, para que eu possa realmente estar dando a mesma oportunidade. Porque se eu pego um menino que não tem nem dinheiro para passagem e digo, você agora está na universidade, ele não vai, porque ele não tem condições de ir. Como é que ele vai estar no curso de saúde, que é o dia inteiro, ele vai estar com fome? Então, não é só o acesso. Dentro da universidade, eu preciso ter o acesso e condições de fazer com que esse jovem permaneça na universidade. Então, a discussão de cotas ela é bem ampla, porque ela não envolve só o acesso. Uhum. Eu coloquei agora. Eu preciso ter políticas para conseguir manter aquele jovem de fato em nível igualitário para concluir o curso. E mesmo com todas essas demandas, o número de evasão de cotistas é bem menor do que os que entram por livre concorrência. Então, nós temos muito mais preconceitos a respeito da cota do que conhecimento do porquê que ela surge, qual o objetivo. Precisamos entender que ela é temporária, a cota não é para durar para sempre, né? As cotas são feitas para sanar uma desigualdade, mas o nosso intuito é que ela desapareça e que, de fato, todo mundo consiga ter o mesmo acesso, com as mesmas oportunidades. Então, é toda uma questão histórica aí que a gente precisa conhecer para poder falar. Em relação a isso que você falou da educação básica, essas desigualdades, elas estão muito mais evidentes hoje, com esse período em que a gente está em casa e em que há o incentivo para que se estude pela internet e que é algo que nem todo mundo tem acesso, em especial os alunos das escolas públicas, que são esses atendidos pelas cotas, né? Acho que esse é um ano em que essas discussões ficam ainda mais evidentes, porque a gente não tem ainda acesso à inclusão digital, enfim, é uma série de questões que se está falando como se a gente vivesse num país em que todo mundo tem acesso à internet, o que não é verdade, né? Exato. E é interessante, teve até o comercial do MEC, né? Incentivando para que o Enem não mudasse a data, para que o Enem continuasse. E se você for ver a fala daqueles jovens, estude em casa, estude de onde você estiver, fale com os seus professores, né? Não é essa a realidade da maioria dos nossos estudantes. A maioria dos nossos estudantes não tem acesso à internet. A maioria dos nossos estudantes estão passando por N questões dentro de casa, com os pais que não conseguem trabalhar por causa da pandemia, com falta de recursos, falta de alimentação. Então, se tem uma coisa que mexe muito com isso, é fome. Fome não espera, você com fome não estuda, você com fome não tem forças para nada. Então, entenda que a realidade que você tem é uma realidade privilegiada e que a maioria dos jovens não tem. Então, como é que você pode dizer, estude de onde você estiver? Né? Não é como se muitas pessoas vivessem num mundo que eu chamo de pobre, né? É um mundo de uma bolinha que a gente vai e acha, e a gente olha o mundo pelo nosso umbigo. Eu olho para o mundo refletindo, não dá. Né? O mundo não é a sua vida. Precisamos abrir a janelinha e enxergar
que a nossa sociedade ela é desigual socialmente, tem menos problemas sociais, e que o que serve para você não serve para uma outra pessoa. A realidade que é a sua não é a realidade de uma outra pessoa. Então, no Brasil, nós temos pouquíssimas pessoas que são ricas, uma grande população que é classe média e a maioria que é pobre. É uma população que vive realmente com necessidades básicas sem serem atendidas. Então, quando a gente faz políticas públicas, a gente não faz políticas públicas para uma minoria. A gente faz políticas públicas para uma maioria. Daí é que surgem cotas, daí que surge o ProUni, daí é que surge o FIES e N outros incentivos do governo que existiram há alguns anos atrás para que esse acesso pudesse acontecer, por causa de uma maioria que não consegue ter esse acesso. Então, é muito importante. Esses momentos de crise faz com que as desigualdades fiquem muito mais acentuadas, né? E que uma coisa boa que vem surgindo desse processo é o nível de solidariedade que a gente está vendo. O fato de não esperarmos que apenas o governo ou o Estado tenha iniciativas, mas a gente, enquanto ser humano, o que é que eu posso fazer? Então, essa ideia de se responsabilizar, eu acho muito importante, sabe? Porque tem uma pesquisa que fala dessa seguinte forma. Você é racista? E aí a maioria da população, da pessoa que estava naquele evento, 98% disse que não. E aí, quando ela perguntou, mas você acredita que existe discriminação racial no Brasil? Todo mundo levantou a mão. Então, assim, o problema nosso é que o racista é sempre o outro, o preconceituoso é sempre o outro, quem tem que mudar a sociedade é o governo, a corrupção existe por causa dos políticos, e a gente não se avalia, e a gente não se olha, e a gente não se responsabiliza. Então, é muito mais fácil para mim, muito mais confortável colocar a culpa nos outros, né? Então, nesse momento de crise, o que é que a gente pode fazer enquanto ser humano para ajudar um outro ser humano? E esses momentos de pandemia, de crise social, deixa isso muito gritante. Então, é uma oportunidade de nos repensarmos também, né? Deise, a gente tá aí com 52 minutos de live, correndo o Instagram derrubar. Então, vamos às considerações finais, alguma mensagem final, indicações aí de caminhos, Deise. O que é que você tem para sugerir de perfil para seguir aqui no Instagram, de site para frequentar, de documentário para assistir, de livro para ler? Dá aí essa mensagem final e esses caminhos para quem quiser continuar nesse assunto. Ai, que coisa boa. Primeiro, agradecer ao Educo, né, pelo convite, pelas iniciativas que vocês se propõem a trazer. Precisamos cada vez mais de comunidades e de páginas de Instagram falando, né, de redes sociais falando sobre assuntos que precisam ser falados. Então, eu que estou nessa luta antirracista, eu sei que me coloco num papel de incômodo. Então, muitas vezes a minha fala incomoda, e esse é o objetivo, porque se não incomodar, a gente não sai da nossa zona de conforto e a gente não repensa. Então, o meu papel muitas vezes é de incomodar mesmo. Mas é isso, é o que a gente está falando desde que se incomodem, entendam que somos racistas, não fica pensando se você é, tá? Você é não porque você é ruim, você é porque você é criado em uma sociedade que te ensina e que te educa a ser racista. Agora que você tem responsabilidade a partir do momento que você entende que você é, a não reproduzir mais. O fato de entendermos que somos não nos tira a responsabilidade do que a gente vai fazer. Né? Então, somos racistas, chegamos a essa conclusão, o que é que eu posso fazer para minimizar, o que é que eu posso fazer para criar e desenvolver ações para transformar essa sociedade. Esse é o passo. Então, nós temos muitos sites que vocês podem usar, como o GLE10. O GLE10 é um site que todos os artigos ali e autores são confiáveis. Nós temos o Alma Preta, que também tem página no Instagram, que também tem site que vocês podem estar analisando. Nós temos autoras como Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Milton Santos,
São autores brasileiros que vocês podem estar lendo, estão vivos, temos a oportunidade de ter lives com eles ainda, de estar conseguindo conversar com eles. Então, são pessoas que vocês podem ler. Jane Larteira é uma das maiores indicações que eu dou, porque ela tem uma linguagem muito acessível. Então, ela realmente consegue com que você enxergue. Então, tem o Feminismo Negro, que é um livro muito interessante. Tem o Manual Antirracista, que é um livro também que tem uma linguagem super acessível. E várias páginas aqui na internet. Se você entrar no perfil do Projeto e for olhar os nossos seguidores, ali tem diversas páginas que você pode curtir. E eu acredito que o projeto ele só tem em torno de 250 páginas, mas todas ali são de pessoas que estão engajadas na causa, então pode seguir que você vai conseguir ter acesso a muitos conteúdos. E eu, Deise, me coloco à disposição de vocês. Podem falar comigo no direct do projeto. Tá com dúvida, quer indicação, tá passando por alguma situação em casa, não sabe como lidar, pode falar comigo pelo direct, que a gente tenta fazer todos os encaminhamentos. Porque essa luta começou pelos meus filhos e hoje eu luto pelos filhos de vocês, pelos filhos de outras pessoas e eu luto por toda a população negra, por mim, por toda a população negra, para que a gente possa ter um mundo mais igualitário possível. Então, me enxerguem como aliada de vocês. Se incomodei, que bom. E estou aqui à disposição. Deise, muito obrigada por aceitar o convite do Educo. E como a gente está aí no finalzinho, vou retomar aqueles recados. A gente tem 30 lives sempre nas quintas-feiras, às 10 da manhã. Essa foi a última. A partir do próximo mês de junho, a gente vai se encontrar sempre aos sábados, às 3 da tarde. A gente divulga em breve a nossa próxima live. Deise, muito obrigada. Foi como a gente recebeu um comentário, live aula. É isso, foi uma aula para a gente que acompanhou. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento, que, como você disse, o conhecimento é muito importante, né? Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Só avisando ao pessoal que essa live era para estar acontecendo pelo Educo e não foi porque a gente teve um probleminha aí na transmissão. Então, eu vou deixar gravada no meu feed e a gente conversa para que eu possa repassar essa live para vocês ou vocês conseguem ter aí esse acesso, tá certo? Mais uma vez, obrigada. E aí, estou à disposição do Educo e de todo mundo aqui que estava assistindo aqui. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.